Amém? Outra questão, irmãos, que eu quero tratar com vocês é a nossa capa. O acelerador de partícula, o CERN, foi desligado. E eu vou dizer para vocês que ele foi desligado para uma reforma, né? E você sabe que na frente do CERN existe uma estátua, né? Uma estátua. E é a estátua de Shiva, né? Que é o deus do caos. E tem muita gente, olha o que eu vou dizer para vocês, tem muita gente dizendo que uma das questões climáticas, o que nós estamos vivendo e o que vamos viver até o ano que vem, pode ser por causa do desligamento do CERN. Então já começa, o CERN ele já é tenebroso. O CERN ele já é tenebroso mesmo, porque ele é um colisor de partícula da antimatéria, que é a matéria escura. Tudo que envolve escuridão envolve demônios, envolve mundo espiritual. Outra questão é que, através do CERN, eles querem criar acesso a outras dimensões. É como que se o homem quisesse abrir portais para chegar em outras dimensões. E você sabe que nós temos um CERN no Brasil, nós temos um CERN em Campinas também. Mas existe algo que eu vivi esse ano na região do CERN, né? Que foi tenebroso. Eu vou dizer para vocês que eu senti uma opressão tão grande na Suíça que eu não senti na África e no Amazonas. Uma presença diabólica, satânica tão grande entrou no quarto, uma opressão. E você vê, a Suíça é um país lindo, é um país limpo, é um país organizado, mas existem algumas coisas que eu quero mostrar para vocês na Suíça que são altamente diabólicas. E uma delas se chama o CERN. Então, veja, o desligamento do CERN, alguns estão dizendo que pode estar inteiramente ligado ao que está acontecendo. Olha só, porque o CERN foi desligado. Se ainda era a máquina mais poderosa do tipo, a pausa não é abandono, mas uma reforma planejada para transformar o colisor em uma versão mais sensível, capaz de gerar muito mais dados a partir de 2030. Então, veja bem, o CERN desligou o colisor após a sua última rodada de física em 29 de junho de 2026. A parada marca o início de uma grande fase de manutenção, troca de componentes e preparação para uma nova etapa de operação. Essa pausa é chamada LS3. Ela deve durar cerca de 4 anos e permitirá mexer em áreas que não poderiam ser acessadas com feixes de partícula circulando dentro do anel. O que torna esse acelerador tão importante para a ciência
O LHC é um anel subterrâneo de cerca de 27 quilômetros, criados para acelerar partículas e fazê-las do colisor em altíssima energia. Nessas colisões, os físicos observam sinais minúsculos que ajudam a explicar como a matéria se comporta. Desde os primeiros feixes em 2008 e as primeiras colisões de prótons em 2009, o equipamento virou uma das grandes máquinas da física moderna. Sua parada, por isso, não parece um simples desligamento, mas a troca de capítulo de um projeto científico enorme. E o que eles vão trocar, né? A atualização não é apenas uma limpeza técnica, equipes vão remover e substituir cerca de 1,2 quilômetros de ímãs e componentes, além de instalar sistemas preparados para uma quantidade muito maior de colisões. Na prática, a reforma envolve várias frentes ao mesmo tempo. Novos ímãs para focalizar melhor os feixes de partícula, cavidades supercondutoras para ajustar o encontro entre os feixes, linhas elétricas supercondutoras conectadas às galerias técnicas, detectores renovados, sistema de proteção. E aí, irmãos, só para você entender a dimensão disso daqui, Stephen Hawking, aquele físico lá da cadeira de roda, ele disse que o CERN pode abrir engolir o planeta Terra inteiro. Só que uma das coisas mais assombrosas do CERN é a estátua de Shiva. Essa estátua que você está vendo aí, esta imagem que você está vendo aí, ela está exatamente na entrada do CERN. Na entrada do CERN. E essa estátua representa o Deus do caos. E no mundo que hoje, uma das formas deles transmitir mensagens é símbolos, esse CERN, Shiva não está aqui por um acaso. Shiva, eu vou repetir, Shiva não está aí por acaso, porque o que está sendo feito, e existe, irmãos, existe imagens, né? Existem imagens, quando foi inaugurado o CERN, existem imagens eles fizeram uma encenação na frente de Shiva de um assassinato, de um ritual satânico. E isso foi filmado por alguém, e eles não praticaram o ritual, mas é tipo, eles encenaram o ritual na frente de Shiva. E existem, né? Existem coisas, irmãos, criadas, que parecem, né? Parecem que são normais, mas tudo que você vê tem uma mensagem para nós. Tudo tem uma mensagem Tem gente, irmãos, que acredita que o CERN não deveria só ser desligado.
ele deveria ser totalmente destruído, porque ele pode ser uma máquina que pode causar muito transtorno na humanidade. E aí, o que as pessoas estão vendo? As pessoas estão vendo, não, mas é só uma estátua de Shiva. Não, meu irmão, não é só uma estátua de Shiva. Isso tem uma ligação muito forte com o mundo espiritual. Por quê? Porque eles não querem a matéria como nós entendemos. A procura do cerne é pela matéria escura. Quem é a matéria escura, irmãos? Se nós espiritualizarmos, quem é? Quem é a matéria escura? Seja sincero. Quem é a matéria escura? É aquele que quer trazer o caos sobre a humanidade. Outra questão sobre o cerne é a procura. É a procura. É a procura da matéria escura e a abertura de portais para outras dimensões. Então, veja, a Suíça, além de ter o CERN, irmãos, a Suíça tem outra coisa tenebrosa. Faz tempo que eu não falo sobre isso. Que foi a inauguração do túnel de São Gotardo, né? Uma das maiores construções de túneis do mundo. Só que a inauguração do túnel, irmãos, está aqui a dimensão do tamanho do túnel. Ela teve uma inauguração, olha aí, o túnel sendo feito. Foi gasto 12 bilhões de dólares na construção desse túnel. Tem tudo que você possa imaginar em torno do túnel. Só que tinha coisas tenebrosas na inauguração desse túnel. Coisas assombrosas. Em 2016, aconteceu a inauguração do túnel de São Gotardo, o maior túnel ferroviário do mundo. E aí, irmãos, olha só a inauguração. Deu a bênção sacerdotal de um rabino do judaísmo. Olha aí, teve uma bênção de um rabino. De uma irmã do islamismo. Você está vendo ali no púlpito? Você tem imagens no púlpito que foram dar a bênção, né? De um padre da Igreja Católica e de uma pastora luterana. Olha só, teve pastor, padre judeu e muçulmano na inauguração. Vamos analisar alguns elementos dessa celebração bizarra. Quem lembra disso aqui? Chamaram de inauguração da nova ordem mundial. Na primeira parte, em um ambiente fechado, a humanidade é representada por uma marcha de zumbis, pronta para receber ordens. Marcha de zumbis para receber ordens. Então, um anjo na forma de bebê. Aparentemente, este representa Lúcifer. O anjo caído já começa a apresentar semelhanças com Baphomet. Olha lá, ó. Isso foi na inauguração do túnel, que está exatamente na Suíça, onde está o colisor de partículas. Símbolos de Satanás em algumas linhas de culto pagão. Observe, dentre as personalidades presentes. Olha só, aquele bruxo, você está vendo ali, ó, no meio das celebridades presentes, olha ali atrás. Ó. Esse sujeito, portando um cetro e vestido com traje de algum tipo de organização ou irmandade. Ele traz um broche com a figura de um bode que deve representar também Baphomet. A cerimônia macabra evolui para aparecer. Aí você vai vendo, irmãos. Quem lembra da inauguração desse túnel?
Tem mais, vamos lá, só para vocês. A gente vai falar do velório do... São de um homem Olha lá, ó. representando um demônio-chefe. Olha Esse lá, demônio ó. exerce autoridade e liderança sobre outros demônios que são liberados pelo mundo, representado aqui pela ferrovia. Por essa ferrovia, passam vários períodos da humanidade, revivendo alguns tipos de sociedades secretas e rituais pagãos dos celtas, da Grécia Antiga, do hinduísmo e principalmente do Egito Antigo. Observe ao fundo a figura do Sol, representando um dos principais objetos de adoração das culturas antigas. Sob a ordem do chefe, os demônios se lançam para cumprir sua missão na Terra. Aqui, vemos a representação de antigas sacerdotisas e místicos adoradores, todos sendo conduzidos pelo homem-bode. As sacerdotisas estão levando um cordeiro, como algo a ser oferecido em sacrifício. Olha isso. Isso é a inauguração de um túnel. Sempre a semelhança dessas sacerdotisas de branco com as adoradoras de Ísis. E nesta exaltação de muitas formas de adoração pagã, não poderia faltar a coroação da Rainha dos Céus. Olha lá, ó. Semaríades. A cerimônia prossegue, agora em um ambiente externo. A parte interna exaltou a adoração pagã histórica. Todo mundo como um zumbi aí. Uma cerimônia satânica regida pelo homem-bode. Os zumbis representam a humanidade manipulada, caminhando rumo a um futuro incerto. Os atores correm atrás de uma conquista. O túnel inaugurado literalmente furou 57 quilômetros de rochas nos Alpes suíços. Aparentemente, aqui a humanidade está tentando vencer a rocha, que pode representar Jesus. Olha só, o homem tentando vencer a rocha. Por várias vezes, eles investem desorganizadamente contra a rocha, mas todas as tentativas são frustradas. Até o momento em que eles se unem e conseguem um importante progresso. Lembre-se que o espírito de Nimrod era unir o homem para vencer a Deus, e que esse túnel é o símbolo de integração entre os povos. Observe que eles conseguem a abertura de um portal. A representação desse portal lembra o CERN. O CERN Olha aí, ó. é a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Está localizado... Irmão, só presta atenção aqui no CERN. Ó. Entre os povos. A logo do CERN também eu esqueci de falar para vocês. A abertura de um portal. A representação desse portal lembra o... Olha lá, lembra o CERN. Agora veja o símbolo do CERN, que é outra coisa aqui, ó. Organização Europeia para a Pesquisa. Olha só, se você pegar todas as pontas aqui, você tem o 666 na logo do CERN, ó. Você vê 3, 6 enlaçados. Vocês conseguem ver isso aqui? Tá tudo na inauguração. Tudo na inauguração. Então, veja bem, esse túnel que eu estou mostrando para vocês aqui foi na Suíça, e no túnel eles fazem a representação do CERN. Na região de Genebra, na fronteira franco-suíça, a pouco mais de 200 quilômetros do túnel. Olha só o CERN aí, ó. Fica a 200 quilômetros do túnel. O CERN é tudo que você está vendo aí, ó. É 27 quilômetros também do produto da questão da antimatéria. No CERN encontra-se o LHC, o maior acelerador de partículas atômicas do mundo e maior máquina que o homem já construiu. Ele tem 27 quilômetros de circunferência e está a 100 metros abaixo da superfície. O CERN está em busca da antimatéria e tentando recriar o Big Bang. Mas o CERN também tem um propósito esotérico ocultista nem tanto oculto. Segundo a própria comunidade científica, o CERN pretende acessar outras dimensões. Olha aí, ó. A própria comunidade científica diz que o CERN vai ativar outras dimensões. E se conectar com forças desconhecidas. O respeitadíssimo físico Stephen Hawking advertiu que os experimentos do CERN podem representar graves perigos a nosso planeta. No prefácio de seu livro, Stardust, Hawking afirmou que o acelerador de partículas poderia causar uma decadência catastrófica do vácuo, o que levaria o tempo e o espaço a entrarem em um colapso. Tempo e espaço entrando em colapso. Isso poderia destruir não somente o planeta Terra, mas também o sistema solar e todo o universo. Você já deve ter ouvido falar da partícula de Deus, ou bóson de Higgs. Até o Papa implorou a comunidade científica a suspender as operações do LHC, advertindo que eles poderiam abrir os portões do inferno. Observe também que a logo do CERN, olha aí, ó, é a junção de 3 números 6, 666. As cenas seguintes mostram uma sociedade em transformação.
Do portal que foi aberto, procede a direção para a humanidade. Veja que uma nova sociedade vai surgindo. O espírito da rebeldia e da sensualidade marcam as pessoas. A decadência da humanidade é representada tanto na forma de uma queda literal, como através da sensualidade. Do portal surge um corpo nu. E logo, as pessoas ficam endemoniadas. Olha isso, irmãos. Veja a representação de que existe algo dentro deles. Trabalhadores do túnel aparentemente são representados aqui, mas observe que a verdadeira representação é o deus Shiva, da trindade hinduísta. Shiva é o deus da destruição. Shiva novamente aparecendo na inauguração do túnel, como está na frente do CERN. Ele destrói para dar lugar a algo novo. A dança de Shiva é considerada a manifestação física do ritmo cósmico. Observe que na entrada do principal laboratório do CERN existe uma imagem de Shiva. A dança destruidora de Shiva é associada à aceleração ou à dança das partículas. A cena seguinte lembra os operários mortos na construção do túnel, mas na verdade representa o sacrifício humano. Vários operários morreram na construção do túnel. Preste atenção. Do fundo do abismo, as mãos vêm receber o sacrifício. Olha lá, as mãos recebendo. A morte dos trabalhadores dá lugar a 3 almas que sobem do abismo. Mas foi algo muito diabólico esse negócio. Surge então um enorme olho que tudo vê, ou o olho de Horus, um importante símbolo usado pelos Illuminati. Agora, o homem-bode passa a ter um papel ainda mais importante na cerimônia, e as representações do livro de Apocalipse vão ficando mais evidentes. Veja como os demônios se parecem muito com o orixá Omulu. No portal, surge uma figura de um homem, misturada com a de um bode e 3 escaravelhos egípcios. O escaravelho simboliza o deus Kepri, o deus do sol nascente. Homem e bode se fundem, representando a encarnação de Satanás e o surgimento do anticristo. Ele não será um homem normal. Sua autoridade e poder provém do próprio Satanás. Uma personagem, aparentemente representando a deusa Ísis, surge para ungir o homem-bode, que é a própria besta. Com a cerimônia de coroação de um rei, a besta é ungida governante sobre todo mundo. Observe novamente que os demônios lembram muito o orixá Omulu. Após receber o manto do espírito feminino de Ísis, a besta manifesta atitudes homossexuais. Ungido governante do mundo, a besta demonstra sua fúria contra todos e agita seus demônios. Irmãos, e aí vai, se você for analisar tudo que vai sendo feito... É o contrário da árvore da vida. Tudo que foi feito na inauguração desse túnel que está envolvendo o CERN são pactos e portais espirituais. Foi em 2017, né? A inauguração, 2016, foi inaugurado o túnel de São Gotardo. E aí eu digo para vocês que eles trouxeram a imagem do CERN e você vê toda a ligação mística em torno do CERN. E, pastor Carlos, por que o senhor está falando tudo isso? Porque tem muita gente dizendo que o desligamento do CERN é a causa das catástrofes climáticas que nós estamos vivendo agora. E isso foi proposital. E eu vou dizer para vocês que muita gente não entende que para Satanás se manifestar e para que tudo aconteça, o diabo usa o homem. O diabo usa o homem. E nós estamos vendo ele foi desligado agora, no final de junho. E só vai voltar a ser ligado. Olha o ano, irmãos, tudo é 2030, né? Eu sempre falo com vocês. Você vê que tudo está sendo jogado para 2030. Tudo está sendo jogado para 2030. Então, estão dizendo que o desligamento do CERN que está gerando todo esse caos climático
no planeta.